Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, a nossa leitura está baseada no capítulo 4 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: Ao voltarem os discípulos do Olivete para Jerusalém, o povo fitava-os, esperando descobrir-lhes no rosto expressões de tristeza, de confusão e derrota. Mas viram alegria e triunfo. Os discípulos não pranteavam desapontadas esperanças. Viram o Salvador ressurgido, e sua promessa na despedida lhes ecoava constantemente aos ouvidos. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Reuniram-se também para, em nome de Jesus, apresentar seus pedidos ao Pai. Sabiam que tinham um representante no céu, um advogado junto ao trono de Deus. Em solene reverência, ajoelharam-se em oração, repetindo a promessa: Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-há de dar. Mais e mais alto, eles estenderam a mão da fé. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Reprovavam-se por não haverem compreendido o Salvador. Oh, se pudessem viver de novo os passados 3 anos! Quão diferentemente agiriam! Se pudessem somente ver o Mestre outra vez, com que ardor procurariam mostrar quão profundamente o amavam. Mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados e determinaram que, tanto quanto possível, expiariam sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Esses dias de preparo foram de profundo exame do coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra da salvação. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder que Cristo prometera. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos faziam suas súplicas por esse dom. E no céu, Cristo acrescentou sua intercessão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. O Espírito veio sobre os discípulos. O Ser infinito revelou-se em poder à sua igreja. E sob a influência do Espírito, palavras de arrependimento e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Eram ouvidas palavras de gratidão e de profecia. Eles se apossaram do dom que lhes era repartido. E que se seguiu? Milhares se converteram no dia. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo,
as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse era um emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais antes não tinham tomado contato algum. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, assistindo às festas religiosas que então se realizavam. Essa diversidade de línguas teria sido um grande obstáculo à proclamação do Evangelho. Deus, portanto, de maneira miraculosa, supriu a deficiência dos apóstolos. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si em toda uma existência. Os sacerdotes e príncipes estavam excessivamente enraivecidos ante essa manifestação extraordinária, mas não ousavam demonstrar sua má disposição por temor de se exporem à violência do povo. Resolvidos atribuir o poder miraculoso dos discípulos a alguma causa natural, declararam estarem eles embriagados por terem bebido demais do vinho novo preparado para o banquete. Alguns dos mais ignorantes dentre o povo creram na acusação, mas os mais inteligentes sabiam que isso era falso. Em resposta à acusação dos sacerdotes, Pedro destacou que esta demonstração era um direto cumprimento da profecia de Joel, onde acredita a descida de tal poder sobre os homens, a fim de habilitá-los para uma obra especial. Com clareza e poder, Pedro testificou da morte e ressurreição de Cristo. É uma cena cheia de interesse. Eis o povo afluindo de todas as direções para ouvir os discípulos testificarem da verdade, como é em Jesus. Eles se acotovelavam, lotando o templo. Sacerdotes e príncipes estão presentes, fisionomias carregadas de malignidade, o coração cheio de permanente ódio contra Cristo, as mãos maculadas com o sangue do Redentor. Pensaram encontrar os discípulos acovardados e temerosos, mas os encontraram, acima de todo temor, cheios do Espírito, proclamando com poder a divindade de Jesus de Nazaré. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A promessa de Jesus se cumpriu de maneira gloriosa e poderosa. Quando voltaram do último encontro com Jesus, os discípulos vieram de maneira diferente daquela com que haviam partido. Não vieram mais cheios de temor, de medo, de incerteza, de insegurança quanto ao futuro. Eles haviam estado com Jesus. Haviam ouvido de seus lábios a promessa de poder e de vitória. Sabiam que tinham um Cristo vivo em quem podiam confiar. E cheios com esse novo entusiasmo, agora buscaram com mais fervor do que nunca a face de Deus. Confessaram os seus pecados, revisaram as suas crenças, pediram perdão por sua incredulidade, procuraram renovar a sua relação com Deus, revisaram também o modo como conviviam uns com os outros, pediram perdão mutuamente, eliminaram as diferenças que haviam entre eles, tiraram todas as divergências que havia no seu meio. Limparam o seu coração de toda impureza, de todo lixo, de tudo aquilo que os impedia de receberem mais do poder de Deus. E então, agora com o coração preparado, cheios da convicção de que tinham alguém poderoso lá do céu,
eles viram o cumprimento da promessa que o Senhor havia feito de derramar o seu Espírito Santo sobre eles. Assim que Jesus foi entronizado, o Espírito Santo foi vertido com toda a plenitude de poder sobre os humanos. Sempre o Espírito Santo esteve presente na história da salvação, mas nunca em plenitude. Mas no Pentecostes, ele foi enviado com todo o poder. E algo extraordinário aconteceu. Estavam reunidos em Jerusalém pessoas de todas as partes do mundo. Haviam vindo a Jerusalém para participarem da festa da Páscoa. E agora, estando ali no templo, eles foram alcançados por uma mensagem poderosa, pregada por aqueles que os sacerdotes e fariseus julgavam estar completamente dominados e eliminados. Os discípulos, com ousadia, se levantaram no meio do templo, local de onde haviam fugido dias atrás, com medo de terem a mesma sorte que Jesus. Mas agora, o seu coração não estava mais dominado pelo temor. Os seus lábios se abriam, proclamando de maneira poderosa quem era Jesus, as obras de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o seu poder, a sua capacidade para perdoar pecados, as boas novas de salvação para todas as criaturas. Não havia como ignorarem ou neutralizarem a pregação dos apóstolos. Ela era cheia de poder. Estava baseada não apenas nas palavras do Cristo que eles rejeitaram, mas das Escrituras dos profetas que eram tão sagradas para os judeus. Não havia argumentos para contraditar aquilo que os discípulos estavam agora pregando. O coração deles foi tocado pelo poder de Deus. O seu coração foi queimado como por um fogo sobrenatural. E multidões se renderam à força do Evangelho, colocando-se diante dos discípulos e perguntando: o que é necessário que façamos para que sejamos salvos? E os discípulos, então, batizaram a estas pessoas, em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados. E a Igreja de Deus começou de maneira poderosa, inquestionável. Nós estamos há mais de 2000 anos desse acontecimento. Estamos diante do próximo regresso de Jesus. Não está diante de nós o início da história da Igreja, mas a missão que está à nossa frente é igualmente desafiadora. Se os discípulos tiveram a responsabilidade de começar, nós temos a tarefa de concluir aquilo que foi iniciado lá atrás. E nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, com um poder menor do que aquele que sobre eles repousou. Para nós é dada também a promessa de derramamento do Espírito Santo sem medida, para que a obra de Deus seja concluída. Nós precisamos desse poder. Não somos diferentes dos discípulos. Nosso coração é assaltado por medo, por dúvidas, por incertezas, por inseguranças, pelas nossas próprias dificuldades, imperfeições e limitações. Carecemos de um poder sobre-humano para romper as nossas barreiras, para transpor os nossos limites, para concluir a obra gigantesca do Evangelho. E este poder ser-nos-á dado como aos discípulos, se nós pedirmos, buscarmos com intensidade de coração, clamando a Deus por Ele e fazendo o preparo da nossa vida para receber a plenitude de Deus em nós. É tempo de preparo. Assim como os discípulos, nós precisamos, em primeiro lugar,
reacender a nossa fé. Olhar para cima e termos a convicção de que o nosso Cristo está vivo. Não podemos nos acomodar a uma vida medíocre, a uma vida comum, a uma vida de rotina e da repetição das mesmas coisas. O nosso Cristo está vivo e é todo-poderoso. É para Ele que devemos olhar. E olhando para Jesus, devemos revisar o nosso próprio coração. Pedir perdão por nossa incredulidade e deficiências. Buscar uma novidade de vida em Jesus. Buscar agradar a Cristo em tudo que fizermos, dissemos, em cada ato da nossa vida. Revisar os nossos relacionamentos. Romper com as inimizades. Eliminar as diferenças. E deixar que o poder de Cristo encha a nossa vida. Copo cheio não pode receber mais nada. Muitos de nós não recebemos mais de Deus porque estamos cheios das coisas do mundo e de nós mesmos. Precisamos esvaziar-nos de tudo o que nos separa do poder de Deus e compreender que nesse tempo nada é mais importante do que termos Deus em nós. Coloquemo-nos nas mãos do Senhor. Façamos a nossa parte. Clamemos a Deus com todas as nossas forças pelo poder do alto. E a promessa que foi cumprida na vida dos discípulos também será cumprida em nossa vida. E a obra de Deus será terminada com poder ainda maior do que aquele que foi demonstrado no seu início. A promessa é para nós. Deus quer derramar o seu Espírito sobre você. Você quer recebê-lo? Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.